Nós já vimos alguns diodos especiais. A gente viu lá o diodo emissor de luz chamado LED. A gente também viu o fotodiodo, que ao inverso do LED ele recebe luz. E agora a gente vai ver então o diodo Zener. Para isso a gente vai fazer uma revisão de tensão Zener para poder chegar no diodo Zener. Então a tensão Zener, ela acontece aqui, nessa região aqui, polarização reversa. A gente viu que um diodo aqui na polarização direta, que é esse lado aqui, quando a gente coloca uma tensão positiva nele, maior lá que aquele nosso 0,7, a gente começa a ter uma condução de corrente, ele responde a essa curva aqui exponencial. Se a gente polarizar ele reversamente aqui, ou seja, com uma tensão negativa, esse diodo não conduz corrente. Só que se a gente botar essa tensão muito negativa, aqui na ordem de 1000 volts, a gente vai fazer então acontecer o rompimento desse diodo e a gente danifica ele e ele nunca mais opera. Tá? Então um diodo normal, um diodo de silício, se a gente operar aqui com menos 1000 volts, a gente vai romper e vai estragar ele. Existem alguns diodos especiais, chamados diodos Zener, que são fabricados para operar nessa região aqui, nessa região Zener. Então o diodo Zener, a grande diferença dele, assim como um diodo comum, aqui, um diodo comum, o diodo Zener, ele conduz na polarização direta a corrente ID, porém ele tem uma característica a mais, que ele permite uma corrente circulando aqui no sentido inverso, mas quando ele chegar na sua tensão Zener. Então, na verdade, ele conduz uma corrente para os dois lados, só que para conduzir nesse sentido, na polarização direta, a gente tem que vencer a sua tensão direta. Normalmente isso aqui é em torno de 1 volt. Para ele conduzir na reversa, ele tem que romper então a sua tensão reversa, a sua tensão Zener. Existem diversos valores de tensão Zener, né? Que a gente vai ver a seguir. A grande vantagem do Zener é que a gente pode operar ele como regulador de tensão. Enquanto que um diodo normal, esse valor lá de 0,7 que a gente tem no silício é praticamente fixo. A gente tem opções de ter diodos contra as quedas, mas normalmente a gente usa esse valor aqui de 0,7. No Zener a gente consegue fabricar ele com qualquer valor de tensão. Então existe Zener de 12 volts, 18 volts, Zener de 3.3, de 5.1. Então existem diversos valores de tensão Zener. Como a gente consegue variar essa tensão em projeto, já compra o Zener, depois de comprado ele tem sempre um valor fixo, a gente consegue então utilizar ele como regulador de tensão, utilizando o Zener com a tensão adequada. Aqui tem uma curva dado um zoom nessa região Zener. O que acontece aqui? Que tem um valor de tensão nominal, que é o valor lá do datasheet dele. Ele tem também um valor mínimo e um valor máximo. A corrente também, se a gente olhar aqui a escala, tem um valor mínimo e um valor máximo de operação. Então, quando a gente faz o projeto de um regulador Zener, a gente precisa garantir que ele não vai operar abaixo dessa corrente mínima e nem acima da máxima. A mínima, ela é para garantir lá, operando realmente aqui nessa região, tá? Então, se vocês botarem uma corrente muito pequena, ele não vai operar corretamente. E a máxima aqui é porque ele vai começar a dissipar muita potência, e aí lá por calor, por efeito Joule, vai ser danificado esse diodo. As tensões aqui, que ele tem, nominal, mínima e máxima, a gente pode sim considerar elas separadas, só que vocês olharem esse delta aqui, ó, o delta de tensão que a gente tem aqui é bem menor que o nosso delta de corrente. Existe como projetar todos esses pontos. Normalmente a gente pega esse ponto aqui de tensão em corrente mínima e esse ponto aqui de tensão em corrente máxima. O que a gente vai fazer em aula? A gente vai fazer uma simplificação de projeto. Isso aqui, se vocês pegarem material de curso técnico, é assim que é ensinado. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar que essas três aqui, porque o nosso delta é pequeno, a gente vai considerar que essas três são apenas uma, né? Então a gente vai considerar apenas e unicamente a tensão nominal do Zener. E aí, para a gente obter a corrente do Zener, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar a potência Zener, a potência máxima é a tensão máxima e a corrente máxima. O que a gente vai fazer? Uma simplificação aqui, um aproximado, que a gente vai considerar o valor nominal e a gente vai conseguir tirar o valor máximo. Então, o valor da corrente máxima do Zener, a gente vai pegar a potência Zener e dividir pela tensão nominal.
E aquela corrente mínima, a gente vai estimar ela considerando que ela é 10% dessa máxima. Cuidem que porque isso é um método aproximado, tá? É uma regra prática de projetos, não é a realidade. Esses pontos de potência, corrente e tensão são dados no datasheet do Zener. Mas para a maioria dos projetos essa regra funciona super bem e é bem mais simples de fazer também. Então aqui nós temos alguns exemplos de Zener comerciais. Então aqui tem a família 47XX. Se vocês pegarem aqui, ó, o 4728 é um Zener de 3.3 volts e o 4752 é de 33 volts. E aqui no meio a gente tem diversas tensões, né? Então tensões bem normais a gente utilizar aqui, ó, 12 volts, 5.1 e o próprio 3.3 e o 3.6, tá? Então, esses aqui são os mais comuns de utilizar. Então, os Zeners, em geral, a gente consegue encontrar eles na faixa aqui de 1.8 volts até 200 volts. São valores bem típicos de encontrar Zener. E potência a gente consegue encontrar aqui, ó, 1/4 de watt até 50 watts. São valores típicos bem comuns de vocês encontrarem. Normalmente o que a gente encontra no mercado são esses Zeners aqui de 1 watt. São Zeners que são utilizados para regulação de fonte normalmente para circuito de sinal. Então, como comentei, a grande vantagem do Zener é utilizar ele como regulador de tensão. Esse aqui é o circuito básico de um regulador de tensão, onde a gente tem uma fonte de entrada não regulada, então uma fonte que pode sofrer alguma variação. A gente adiciona aqui um elemento Zener e esse resistor, aqui, um resistor shunt, que a gente vai ver como projetar ele. Tá? A ideia dele é limitar a corrente aqui, para o Zener nunca operar nem abaixo da mínima e nem acima da máxima. E aqui a gente pendura a nossa carga, tá? Esse R-load aqui, que é a nossa resistência de carga. Como a carga está em paralelo com o Zener, a tensão da carga vai ser a mesma tensão do Zener. Então, se o Zener estiver operando com a sua tensão fixa, ele vai funcionar como um grampeador aqui, como um regulador de tensão para a carga. Aqui só está repetindo aquilo ali, né? Então a ideia é projetar esse RS para garantir um valor máximo e mínimo de RL, para poder garantir a operação desse Zener. Então agora eu quero que vocês escutem e depois deem um pause no vídeo aqui. A ideia é que vocês façam um pequeno exercício. É vocês obter a máxima e a mínima corrente de um diodo, um N4735. Considerem que ele tem 1 watt de potência. Procurem o datasheet dele aí e descubram, ou voltem os slides aí, e descubram qual é a tensão, e aí vocês vão achar a corrente máxima e mínima dele. Tá? Então deem um pause no vídeo, façam isso aí do lado e depois vocês podem dar play no resto do vídeo. Então a solução desse exercício aqui, pelo datasheet dele, a tensão nominal dele é de 6.2, a gente está considerando aqui 1 watt, foi dito ali para nós. Então a corrente, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a corrente máxima, vai ser a potência, dividida pela tensão nominal. Então a gente tem aqui que a corrente máxima dele, 161 mA. E a mínima, a gente vai considerar 10% disso, ou seja, 16,1 mA. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí. O próximo exercício aqui é repetir o 1, porém considerando agora que a potência é meio watt. Então dê um pause no vídeo, façam e depois vocês podem dar play e continuar o vídeo. Então o diodo 4735 é 6.2 volts, com meio watt, a gente vai ter 80 mA de máxima e 10% disso, 8 mA. Okay? O próximo exercício aqui, exercício 3, é considerando aquele diodo que vocês acabaram de calcular, tá? Um N4735 de meio watt, determinar qual é o valor para a resistência de carga aqui, que garante a operação, tá? Então você tem que achar uma resistência máxima e resistência mínima de carga que garanta que esse cara aqui opere. No caso aqui já está projetado o RS para nós, o Zener já foi projetado e nós temos uma fonte de 12 volts aqui. Normalmente quando a gente vai projetar uma fonte a regulador, a gente conhece a carga e a gente projeta o RS e o Zener. Tá? Aqui a gente está fazendo ao contrário, mas o método é o mesmo. Deem um pause no vídeo, tá? Não olhem a solução. Daí depois que vocês conseguirem fazer, vocês podem continuar aqui
assistir a solução do vídeo. Então a solução aqui, nós já calculamos lá no exercício 2, que a corrente máxima é 80 mili e que a mínima é 8 mili. A nominal desse Zener a gente sabe que é 6,2. Então, se esse Zener está operando aqui, ele vai ficar grampeado e a tensão aqui nele é 6,2. Então a corrente que passa nesse resistor RS aqui, a gente sabe a tensão nesse ponto, que é a própria entrada, a gente sabe a tensão nesse ponto, que é a tensão Zener. Então a gente sabe que a corrente que passa no resistor RS é 12 menos 6,2 dividido pelos 60 ohms. Então a gente tem aqui 96,6 mA passando nele. O que nós temos aqui? Nós temos um limite inferior e um superior para a operação do Zener. Temos que garantir que essa carga aqui garanta que tenha pelo menos 8 mili passando no Zener, sendo que tem 96 aqui, tá? E garanta que nunca vai passar mais que 80 aqui no Zener. Então, para calcular o limite inferior, ou seja, quando a gente está lá nos 8 mA no Zener, se a gente já sabe que aqui é 96 e aqui o mínimo que a gente vai passar é 8, a gente vai ter aqui 88,6, fazendo nó aqui, né? Fazendo esse nó aqui, a gente vai ter 88,6 passando aqui na carga. Então, sabendo que a tensão na carga é a mesma do Zener, porque eles são em paralelo, a resistência de carga vai ser o 6,2, que é a tensão, por esses 88 aqui. Então, nós temos aqui uma carga mínima de 70 ohms, que tem que estar sempre pendurada aqui. E o limite superior da carga aqui vai acontecer no oposto, né? Então, se a gente tem 96 passando no resistor RS e o máximo que a gente pode passar no Zener é 80, vai sobrar 16 mili. Esses 16 mili vão circular aqui pela carga. Então, a gente sabe a tensão da carga, a gente sabe a corrente da carga, a gente calcula então a impedância. Então, a impedância da carga aqui, 373,5 ohms. Então, dessa maneira, a gente achou aqui os limites da resistência de carga, ela vai ter que estar entre 70 e 373 ohms para que esse cara opere como Zener. Então o que acontece aqui? Se a gente subir essa carga, ele vai deixar de funcionar. Se a gente baixar essa carga, ele vai deixar de funcionar. Um vai deixar de funcionar porque a corrente no Zener vai subir muito e ele vai queimar por efeito Joule. E o outro, porque a corrente vai cair muito no Zener e vai tirar ele da região Zener e aí ele não vai mais garantir aquela tensão de 6,2 volts. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do diodo Zener. Esse material, então, a gente está seguindo a bibliografia do Boris e do Malvino. Esses exemplos aqui eu peguei mais do material aqui do professor Pinto. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem ou podem procurar aqui direto a referência que foi tirada desses exercícios.